Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Quem achou diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Amém? Somente esse versículo. Feche os teus olhos. Pai, na autoridade do teu nome, Senhor, nós declaramos que este lugar é Yahvé Chamar. O Senhor está aqui. Sabemos, meu Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui, meu Deus, revestidos de poder e autoridade, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Lança por terra agora todos os demônios, todo espírito contrário que se levantou contra as nossas vidas neste lugar. Em nome de Jesus, diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, nós somos discípulos do Senhor Jesus, amém? Onde estão os discípulos do Senhor aqui nessa noite? E onde estão os discípulos de Jesus? Eles são acompanhados por fé, amém? É muito importante você mergulhar comigo aqui, porque Deus quer destravar algo na sua vida nessa noite. Sabe, querido, o poder de Deus, ele se manifesta na vida daqueles que têm fé. Só se manifesta poder em quem tem fé. O apóstolo Paulo certa vez disse: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder. Ele é poder. O evangelho de Cristo, ele é acompanhado de poder, de unção, de transformação, de salvação para aqueles que nele crê. Sabe, querido, nessa noite o Espírito Santo me compungiu a estar aqui nessa noite para falar algo para a sua vida, algo para a sua história. Nós temos que entender que a autoridade de Deus está sobre a vida da igreja. Vou repetir: a autoridade de Cristo está sobre a vida da igreja. E o texto de Mateus capítulo 10, ele diz: ele chamou os seus discípulos. O Senhor está chamando você aqui nessa noite. Levante suas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Deus está chamando você. E ele diz mais: eu vos dou poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar. Então, meu irmão, se tem algo na sua vida, escute isso. Se tem algo na sua vida que tem algum demônio manifestando, colocando barreiras contra a sua vida, colocando enfermidade, colocando, meu irmão, portas fechadas que Deus já abriu, porque a porta que Deus abre, ninguém, porque Ele tem a chave de Davi em suas mãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, quando nós, revestidos da palavra de Deus, mediante a fé, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Quantas pessoas que nós já oramos aqui já foram curadas? E quantas pessoas que nem estavam aqui, mas por causa da intercessão, saindo deste lugar, receberam cura, receberam milagre? Eu quero dizer para você que esse Deus que nós servimos continua fazendo milagres. Mas isso, pode aplaudir a Jesus, aleluia. Sabe, querido, onde Jesus estava tinha milagre, sim ou não? Sim. Mas o mais importante que nós possamos entender nessa noite, que o maior milagre é o que Ele transforma dentro de nossas vidas. Porque o milagre que transforma dentro de nós,
ele é algo maravilhoso, porque ele nos dá autoridade para receber todas as outras bênçãos que o Senhor já liberou nas regiões celestiais, para a minha vida e para a sua vida. Só os que creem dá glória a Deus e aplaude Jesus bem forte. Porque o milagre interior, o milagre da transformação da alma, ele nos capacita a acessar o trono, aleluias. O milagre da transformação, o milagre da salvação, ele nos capacita a acessar a sala do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hebreus capítulo 10 diz que ousadia mediante o sangue de Cristo Jesus. Só é banhado no sangue de Cristo Jesus aqueles que são salvos, aqueles que são remidos. E eu estou diante daqueles que são salvos e remidos. Levante suas mãos e diga: eu creio, aleluia. Você tem poder, meu irmão, e autoridade para acessar a sala do Santo dos Santos. E é lá que o Senhor ordena a bênção, mediante o sangue de Cristo Jesus. Então Ele nos chama, nessa noite e diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder sobre todos os espíritos imundos. Então, meu irmão, não é sobre alguns, não é sobre somente os fracos ou os fortes, porque tem capeta fraco, forte, médio, mas é sobre todos. A autoridade de Cristo está sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Essa simplicidade do Evangelho, ela precisa ser acessada. E eu estou aqui nessa noite para ser um canal de bênção na sua vida, para que você possa voltar, meu irmão, ao trilho dos milagres de Deus na sua vida, porque tem milagre de Deus disponível para mim e para você, irmão. Jesus queria, todas as vezes que você vê Jesus nos evangelhos, você vai ver Jesus ensinando, sim ou não? Jesus ensinava, mas depois tinha um receba, irmão, onde ele passava assim: seja curado, cego, enxergue, surdo, ouça, aleijado, levante-se, morto, viva. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, se esse poder está disponível para mim e para você, por que a igreja muitas vezes não acessa? Porque falta fé. A gente crê muitas vezes mais naquilo que a televisão fala do que aquilo que a palavra de Deus ensina. A gente crê, por exemplo, passa alguma má notícia, fala: vai quebrar, a gasolina vai aumentar, e aí a gente começa a desesperar. Sendo que a Bíblia diz que já fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Está entendendo? Eu não me guio por aquilo, meu irmão, que os especialistas falam. Nós passamos lutas, sim ou não? Sim. Passamos muitas vezes dificuldades, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, igreja. Então nessa noite eu quero que você abra bem a porta do seu coração e deixe entrar, meu irmão, a palavra chamada fé. Porque a fé é a chave, meu irmão, que abre, que dá acesso a milagres extraordinários. Um homem nos Estados Unidos no século XIX era um encanador, não sabia ler. A sua esposa ensinou ele a ler, e ele, na vida inteira dele, só a única coisa que ele leu na vida dele foi a Bíblia. E ele não sabia nem pregar, mas acerca da vida dele, diz a história, lá nos Estados Unidos, que esse homem, através da vida dele, Jesus ressuscitou 27 pessoas. Um homem que não sabia ler, só a única, quando ele aprendeu a ler, a única coisa que ele sabia ler era a Bíblia, durante toda a sua vida. Conta a história que um dia a sua esposa morreu, ele chegou em casa, ela estava morta, ele orou e ela ressuscitou.
E aí ela ressuscitou chorando, dizendo: por que você me chamou de volta? Estava tão bom lá. Sabe o que acontece? Diz a história que aquele homem conversou com ela algumas horas, depois despediu dela, ela morreu de novo. Homens que tocaram o sobrenatural através da fé. Eu pergunto para você nessa noite: Deus mudou? Sim ou não? Deus mudou? A Bíblia diz que Deus não muda, nem tem sombra de variação em Deus. Então, meu irmão, a fé é a chave que nos dá acesso ao sobrenatural de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. O que é ser galardoador dos que o buscam? Deus dá presente para quem busca Ele, e só busca a Deus quem tem fé, sim ou não? Ué, irmão. O texto nos diz, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante: regozijai-vos sempre no Senhor. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que tem horas que não dá, a gente não tem vontade, não tem alegria por causa dos problemas dessa vida, sim ou não? Mas o texto diz: regozijai-vos no Senhor. O que isso significa? Se alegre na presença de Deus. Sabe, a carga tem hora que é muito pesada, é dura, o mundo jaz do maligno, mas eu quero dizer para você, estimular você: entra na presença do Senhor e se alegre na presença dEle. Cante cânticos espirituais, louve ao Senhor, porque, meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Outra vez digo: regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, aleluia. Perto está o Senhor daqueles que temem e os guarda. Perto está o Senhor de você que tem fé, aleluias. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então o texto diz que nossos pedidos têm que ser conhecidos diante de Deus. Por isso que hoje eu mandei uma mensagem para os irmãos, que eu senti no meu coração: traga os seus pedidos hoje diante do Senhor. Isso não é merchandising, não. Não é. Isso não é negociar na fé, não. É você colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. E no final nós vamos fazer uma oração aqui, vamos ungir todos os irmãos. E se os irmãos que estão nos assistindo tiverem fé também, nós vamos orar e você vai receber aquilo que você precisa. A Bíblia nos diz, lá no livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e 2, a história de Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. De ano em ano, Ana subia para Jerusalém para levar sacrifício ao Senhor conforme a palavra de Deus. Mas ela sempre ia chorando, porque tinha uma concorrente dela, Penina, que a humilhava, porque ela tinha muitos filhos. Tem hora, meu irmão, que o inimigo vai tentar nos humilhar, jogando na nossa cara muitas vezes a nossa pseudo-derrota, porque nós somos muito mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Você não é derrotado. Até aparente derrota na sua vida, meu irmão, pode saber que Deus está trabalhando, porque a vitória está chegando em nome de Jesus. Isso, meu irmão, é para quem crê. E então a Bíblia nos diz que Ana foi até o templo, e o sacerdote Eli a observou, e a Bíblia diz que Eli observou a sua boca, e a Bíblia nos relata que Ana só ficava abrindo sua boca. Ele julgou que ela estava embriagada de vinho. E ela então disse: mulher, se aparta do vinho, uma hora dessa. Ela disse: não, meu Senhor, mas a minha boca fala das angústias que está cheio o meu coração.
Então o que você quer? O que diz a tua alma? Assim, vá em paz, disse o sacerdote ali. E que o Senhor conceda o que deseja o seu coração. E a Bíblia diz que no mesmo instante ela mudou o seu semblante. Eu pergunto a você, ela teve fé naquele momento, sim ou não? Porque o seu semblante já não era mais o mesmo. Ana não conseguia comer, mas daquele dia em diante Ana mudou o seu semblante, ou seja, ela regozijou, como diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 4. Então, meu irmão, anote esse código. Você quer acessar milagre, meu irmão? Primeiro se regozija, mesmo na angústia e na tribulação. Uau! É loucura, não é isso? Pastor, como diz, né, o próprio Salmo diz assim, como entoaremos um cântico em terra estranha? Como louvaremos ao Senhor, nós aqui, às margens do rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, enquanto os nossos inimigos nos pediam canções. Salmo 86, se não me falha a memória. Como vamos entoar quando a nossa alma está angustiada? Como o próprio salmista diz, no Salmo 126, aquieta minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, meu irmão, se você quer acessar um tempo de milagre na sua vida, comece a invocar a alegria do Senhor sobre a sua vida. Anote isso. Pastor, não tem jeito de me alegrar diante dessa situação. Meu irmão, o Espírito Santo é tremendo. E quando você entende isso, você começa a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai entender que nada que é de fora pode acessar o que está dentro. Mas aquilo que é eterno acessa a sua intimidade, o seu coração. E isso destrava tudo. Aí começa na alegria. O vento está soprando, mas a alegria do Senhor é nossa força. O vento está soprando forte e contrário, mas o Senhor está dentro do barco. O barco não vai virar. E ainda que o homem exterior, diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, ainda que o homem exterior vinha se corromper, ele estava falando da morte. Ainda que esse edifício venha ser destruído, tem uma edificação própria para nós, reservada para nós. Ou seja, meu irmão, ainda que tudo isso dessa vida se desfaça, lá na eternidade tem algo eterno da parte do Abba, do Pai, aleluias. Pode aplaudir ao Rei, aleluias. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. O Espírito Santo quer gerar em nós um tempo extraordinário, e que para que você tenha acesso a esses milagres, você precisa de andar com Jesus. Meu irmão, Deus quer que você caminhe com Jesus todos os dias. O que é caminhar com Jesus? Andar em obediência, discipulado. Ninguém acessa ao trono se não for discípulo. Ele chamou quem para perto de si? Mateus capítulo 10, versículo 1, seus discípulos. Chamando seus discípulos, vos deu autoridade. Eu nunca vi Jesus chamar ninguém que não fosse discípulo e desse autoridade a eles. João capítulo 21, Jesus chama de novo os seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 21. Soprou-lhes sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 1 e 2 diz que eles estavam todos reunidos. Quem? Os discípulos, cerca de 120 discípulos. E então vê o que? O Pentecostes. E o derramado do Espírito Santo naquele lugar. Sobre a vida de quem? Discípulos. Então, meu irmão, tem pessoas que querem ter acesso aos milagres, mas não quer discipulado. Não quer ser discipulado. Não quer aliança com Jesus. Orem por mim.
Vai lá na igreja, quando você chegar lá, você ora por mim, mas ele mesmo não vem. Sim ou não? É simples, irmão, é uma coisa muito óbvia. Pastor, quando o senhor chegar lá, a senhora para mim, pela minha casa, está uma luta danada. Porque eu mesmo não tenho tempo de ir na igreja, não. Trabalho demais. Faço tudo isso demais. E Deus de menos. Para acessar aquilo que Deus tem de mais extraordinário, que é a sua presença, você precisa entender que sem um discipulado, sem uma vida de entrega, de renúncia, meu irmão, tudo isso é em vão. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabendo disso, Jesus vira para os discípulos e também para a multidão que seguia ele lá em João capítulo 6. Virou para eles e disse: olha, a multidão me incomoda porque eles não estão me seguindo por causa das palavras que eu vos tenho dito. Não é por causa do meu discipulado, não é por causa de quem eu sou, mas por causa dos milagres. Então não é que o milagre seja ruim, é a motivação do coração das pessoas que muitas vezes vai afastar o milagre. Porque nós já falamos isso aqui, porque não tem gente que acha que só o fato delas, buscar Jesus, ela está no caminho certo, e muitas vezes você busca Jesus pelos motivos errados, só porque comeu pão e vos saciaste. Então o que eu quero é que você compreenda: o Espírito Santo está querendo gerar em nós, meu irmão, um acesso a algo extraordinário na sua vida, ao ponto que, meu irmão, que você vai orar e as coisas vão começar a acontecer dentro da sua casa. Você mesmo vai orar. Você vai orar e as portas não vão só se abrir, elas vão se escancarar. Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que andar uma vida de discipulado. Não tem jeito. E andar com Jesus requer renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você acha que andar com Jesus é de qualquer jeito? Não, você tem que negar a si mesmo. Você tem que pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é de qualquer jeito que a gente segue Jesus, não. Tem gente assim: vem do jeito que está, beleza, você vem do jeito que está, mas continuar do jeito que está é outros 500. Sim ou não? Porque ninguém anda com Jesus e continua do mesmo jeito, não vai conseguir. Aquele que andou com Jesus e continuou do mesmo jeito foi Judas, e você viu o final dele. Qual foi? Por quê? Porque nunca converteu. Porque o próprio Jesus disse: eu não vos escolhi vós 12, tem um que é um diabo. Jesus falou que Judas era um diabo, traidor, enganador. Compreenda isso, meu querido. Deus quer algo extraordinário para a minha vida, para a sua vida. E olha só, deixa eu correr aqui porque o tempo não coopera. Atos capítulo 5. Meu Deus, isso aqui é forte. Atos 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Atos 5, 12. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Olha só, honra. O povo tinha os apóstolos em grande estima. Eles eram unânimes. Olha só as chaves aqui para a manifestação de glória. O ambiente propício para a manifestação de glória tem que ser um ambiente inundado de honra, de gratidão, de fidelidade, unanimidade. E era um só o coração da multidão, e eles tinham tudo em comum. Atos 4 e 5 nos diz que eles tinham tudo em comum. Se alguém tinha duas propriedades, no seu coração você não precisa de duas, eu vou vender uma e vou entregar aos pés dos apóstolos. E os apóstolos o quê? Fazia
uma multidão de milagres. Por quê? Porque eles criaram uma atmosfera de manifestação de glória. Sabe, muitas vezes não é que a gente não tem fé quando a gente ora, as coisas não acontecem, é porque o ambiente não está manifestando glória. O ambiente precisa manifestar glória. Jesus, quando ele chegou na sua terra, ele não pôde operar milagres. Por quê? Porque o ambiente era um ambiente carregado de ingratidão, de incredulidade e de desonra. Não é esse aí o filho de José, o carpinteiro? Os seus irmãos não estão aí? O que esse homem acha que ele é? E a Bíblia diz que Jesus não pôde operar milagres. Está vendo como é que a palavra vai se encaixando? Mas aí em Atos 5 diz que muitos sinais e prodígios não eram feitos pela mão dos apóstolos. E aí o escritor diz: estavam todos unanimemente, estavam todos reunidos, unanimemente, no alpendre de Salomão, ou seja, estavam no templo, reunidos. Ninguém queria se ajuntar a eles, eles tinham temor dos apóstolos. Sabe por quê? Porque se você pegar Atos capítulo 4, Pedro acabava de ter orado, e Ananias e Safira tinham caído morto dentro da igreja, dentro da casa lá onde eles estavam. Então houve um grande temor. Eu falei assim: meu Deus, não vou chegar nem perto desses homens não, porque se eu fizer alguma coisa errada, já era. Tinha temor. Hoje todo mundo mete pau, às vezes até tem gente que não presta, mas tem muito homem de Deus, então toma cuidado, não se ajunta com escarnecedor não. Ah, pastor, mas eu já vi, eu fico calado. Não se ajunte na roda dos escarnecedores, porque isso vai travar a sua vida. Escuta isso, hein? Anota isso. Ah, pastor, mas eu não fico fazendo nada não, falando nada. Mas se você se ajuntar, a Bíblia diz que eles estavam unanimemente reunidos em quê? Em honra, em fidelidade. Eles estavam criando um ambiente propício para a manifestação de glória. Um ambiente de glória, um ambiente de glória. A gente precisa de criar um ambiente de glória neste lugar. Unanimemente buscar ao Senhor, unanimemente honrar ao Senhor, unanimemente em santificação, unanimemente em fidelidade. Então você começa a criar um ambiente propício ao quê? A glória. E a multidão dos que criam. Então aqui o ambiente é inundado de fé. É a multidão, não é dos incrédulos, está escrito aqui. É a multidão dos que criam. Estavam unânimes, juntos. Está vendo os detalhes como o Espírito Santo vai falando? Vai se encaixando, vai entrando dentro da sua alma. A unanimidade da incredulidade quando Jesus chegou na terra dele lá em Nazaré, fez o quê? Que Jesus não operasse. Mas a unanimidade dos que criam, criou um ambiente propício para quê? Olha só o que acontece aqui. Forte. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito, em camilhas ou em pequenas camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles, e eles eram curados. Está entendendo? A sombra de Pedro curava, irmão. Não era a sombra de Pedro que curava, mas a fé que era nutrida. O lenço que Paulo, acho que é Paulo que mandou, colocava sobre os endemoniados e eles eram libertos. Por quê? Por causa da multidão dos que criam. Eu sempre falo, irmãos, tem um ditado popular que diz que uma andorinha só não faz verão. Por isso que Jesus disse: olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ou seja, unanimidade. Nós precisamos criar unanimidade dos que criam. Se você está aqui, se tem uma pessoa incrédula, ela
é impedimento. É um impedimento. Porque se você tem unanimidade dos que creem, a unanimidade dos que creem manifesta a glória, mas a unanimidade dos que não creem trava os céus. Atos capítulo 3, a Bíblia diz que João e Pedro chegaram perto da porta formosa e tinha um homem que estava mendigando e era um coxo. Atos capítulo 3, verso 6, e ele mendigava, pedia assim, olha, então Pedro virou para eles, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa, isso eu te dou, levanta-te e anda. E na mesma hora, ele se levantou e andou. Você quer acessar um ambiente de glória? Nessa noite, eu convido você a acessar esse ambiente de glória nessa noite, com fé, com gratidão, com honra, com ousadia, mas acima de tudo, a Bíblia diz que o Senhor vai libertar você de todas as coisas. Amém? Se a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e ela vos vai te libertar. No poder do nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque-se de pé no teu lugar. Neste momento eu quero orar. Eu falei que eu queria ungir todos os irmãos hoje. Porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Tiago, capítulo 5, se não me falha a memória. Está alguém enfermo? Chamem os pastores, ou presbíteros e diáconos e unjam com óleo. Porque a oração do justo sarará o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então a gente unge, cumprindo aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu falei também para os irmãos, para estimular a fé dos irmãos, se você tiver fé, escreve, coloque, baseado no texto aqui, de Filipenses 4, fazei conhecido diante de Deus as vossas petições. Eu sei que Deus não precisa que a gente escreva, mas isso é um ato de fé. Irmãos, Deus já operou tantos milagres, quando a gente já escreveu tantas cartas para Deus aqui nesse ministério. Muitos milagres. E os irmãos que nos assistem em casa, se você tiver fé também, escreva aí na sua casa. Eu preciso de um emprego novo, porque o emprego que eu estou está me oprimindo. Eu preciso, o diabo tem me humilhado no meu local de trabalho. Senhor, eu estou desempregado, o Senhor sabe que eu preciso. Ou estou num lugar que não dá para me manter financeiramente. Deus é Deus que ouve as nossas petições, irmãos. Ele não está com a mão encolhida, nem com os ouvidos tapados para que não possa, meu irmão, nos estender a mão, nem